Oiê, aqui é a Dia Takashima, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntinhas que vocês deixaram nos comentários, em vídeos antigos, naquele pedido que eu deixei aqui no meu perfil. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui, deixa seu like para você não esquecer de deixar o like no final do vídeo. E se você tiver alguma sugestão ou alguma outra dúvida que não foi respondida aqui, deixa aqui nos comentários e depois eu respondo você, tá bom? Então vamos nessa. Pergunta número 1, do meu primo Flávio. Flavinho, beijo, saudades. Adorei o vídeo, Jo. Uma pergunta sobre a segurança. Você sente que essa diferença gritante de segurança é algo mais relacionado a morar na região de São Paulo? Amigos que saíram da capital para morar no interior também costumam dizer que a diferença na segurança é um dos principais fatores para sair de São Paulo. Dito isso, você já cogitou morar no interior quando vierem para o Brasil? Bom, respondendo essa pergunta, tá? Eu acho que sim, tem tudo a ver com o fato de eu ter crescido em São Paulo. Eu fiz o ensino médio em São Paulo, faculdade em São Paulo, grande parte dos meus amigos estão em São Paulo. Então, assim, grande parte da minha vida foi na capital de São Paulo. E como vocês sabem, né, capital de São Paulo tem uma segurança bem complicada. Eu já fui assaltada umas 5 vezes, eu acho. Tipo, já fui abordada, já fui furtada, já tentaram me roubar no carro. Então, assim, tenho infelizmente, muita experiência com a falta de segurança. E eu sei que no interior é melhor, mas ainda assim, no interior, vou dar alguns exemplos, tá? Ainda assim tem o portão alto, ainda assim tem câmeras de segurança, ainda assim a gente ouve falar em histórias de roubo. Aqui no Japão não é que não tem, tá? Segurança é diferente. Por exemplo, aqui o que tem muito é roubo de bicicleta, roubo de guarda-chuva. Tudo bem que guarda-chuva é uma coisa bem baratinha, né? Você pode comprar outro. Mas enfim, tem muito isso de assim, putz, tô sem guarda-chuva, saio do restaurante, tô vendo um aqui dando sopa, pega e vai embora. Ou bicicleta, também tem bastante. Eu tenho um conhecido do meu trabalho que roubaram o carro dele. Tipo, isso aqui eu nunca tinha ouvido falar. E até, assim, comecei a tomar mais cuidado, porque aparentemente, assim, o controle, não sei exatamente, tá, gente? Porque foi explicado em japonês pra mim, então isso é o que eu entendi. O controle da chave do carro, se tá meio perto, por mais, vamos supor, assim, você para na frente da sua casa. Se tá meio perto, os ladrões conseguem fazer alguma configuração, não sei, alguma coisa assim, que eles conseguem meio que usar a conexão. Flavinho, talvez você saiba explicar melhor do que eu, mas enfim, e de alguma forma, remotamente eles conseguem abrir o carro porque a chave está perto do carro. E aí é isso, levaram o carro dele embora. E nunca mais foi encontrado, mas assim, num geral, a segurança aqui do Japão é muito melhor do que a segurança do interior do Brasil, inclusive. Porque, querendo ou não, no interior do Brasil, não tem lojas que não tem. Sempre toda loja tem um funcionário, certo? Essa pessoa fica de olho para ver se alguém tá roubando, alguma coisa, furtando e tal. Mas aqui no Japão tem várias lojas que assim não tem atendente. Pode ser vendinha de legumes e frutas que não tem atendente, você deixa a moedinha lá. Os próprios templos também, vira e mexe, não tem ninguém cobrando. Eles só falam assim, tem um sinal, deposite aqui o dinheiro para entrar no templo. E aí você entra. Eu não vejo isso acontecendo no Brasil. Então, eu acho que realmente interior de São Paulo é melhor do que São Paulo, mas aqui ainda é especial a segurança. Obviamente, como eu falei, tem problemas e tem questões de segurança, ainda não existe nenhum país perfeito, mas eu acho que é bem melhor. E, respondendo, se eu já cogitei morar no interior quando a gente for pro Brasil. Então, o Keita gosta muito de praia. E ele não gosta muito de, assim, interior, bem interior, que você conhece todo mundo e a vida é mais calma. Ele gosta de estar meio perto da cidade grande, sem ser no centro, por exemplo. Eu não gostaria de morar em Tóquio, nem em São Paulo. Mas, como ele gosta de praia, então a gente está querendo morar em algum lugar que tenha praia, seja perto de uma cidade grande, enfim. Algumas ideias, por exemplo, Santos, Florianópolis, enfim. O problema de Florianópolis é que a gente ficaria meio longe da minha família, né? Então eu não sei se faria sentido. Mas são algumas das cidades que a gente pensa quando a gente morar no Brasil. Pergunta número 2, do Matheus. Esse custo de vida é muito caro para quem recebe um salário mínimo no Japão? Essa foi uma pergunta que ele deixou no meu vídeo que eu falo sobre custos de vida de morar aqui. E, basicamente, se você recebe um salário mínimo no Japão, é como o nome diz, é um salário mínimo para você viver sua vida, pagar seu aluguel, né, ter sua alimentação, transporte tranquilo, sem passar perrengue. Diferentemente do Brasil, que o salário mínimo não cobre os custos mínimos, então realmente aqui dá para você viver, sim, com o salário mínimo. O único problema é que viagens, ou se você quiser economizar, né, voltar para o Brasil, juntar um dinheiro, sendo um solteiro, eu acho difícil com salário mínimo. Agora, em casal, sem filhos, super dá. Então, custos de vida aqui, eu acho que fazem sentido com o salário mínimo, sabe? Não acho que tá tão distante, não.
Pergunta do Alisson. Com quantos reais no bolso você indica chegar no Japão? Indico chegar no Japão. Depende, vai. Se você quer passear, eu teria 150 mil ienes no bolso. Assim, independente de quantos dias você for ficar, eu acho que 150 mil ienes vai. Vai. Em restaurante, passeio, transporte, com certeza vai gastar. E se for para morar, eu acho que o mínimo, idealmente, do seu primeiro mês, você tem que vir com 100 mil ienes. Eu digo isso porque não sei se vocês sabem, mas a maioria das empresas aqui no Japão, vamos supor, elas pagam com um mês atrasado, digamos assim. Então, vamos supor que você começou a trabalhar 15 de junho de 2025. No Brasil, no final desse mês, você já ganharia, dia 31 de junho, 31, 30? Ixi, não lembro qual que é o último dia de junho, mas no último dia de junho, você ganharia o salário proporcional aos dias que você trabalhou. Porém, aqui no Japão, então você começou dia 15 de junho, você só vai receber o salário de junho no final de julho. Então você vai ficar tipo quase que um mês e meio sem salário. Por isso que eu acho que vocês têm que ter 100 mil. Alimentação básica, transporte básico, comprar coisas necessárias, tipo assim, papel higiênico, coisas que você realmente precisa para começar a viver. E aí, eu acho que menos do que isso, não sei, eu acho que é bom ter um dinheirinho para imprevistos. Se você puder trazer mais, melhor também, tá bom? Pergunta do ou da Luminous. Não. Luminimous. Oi, Joe, tudo bem? Tudo bem, e você? Para quem for se mudar para o Japão, compensa levar roupas do Brasil, sejam elas novas ou mais de ficar em casa, ou dependendo da localização é bom levar menos e comprar aí nos brechós. Vi que os brechós de algumas localizações de Tóquio têm um ótimo custo-benefício e eu também gosto da moda japonesa. Bom, roupas. Gente, eu trouxe muitas roupas para cá. E, sinceramente, até me arrependo um pouco de ter trazido tantas roupas, porque é o que você falou. Aqui tem umas roupas muito diferentes. Tem muita roupa básica, bonita também, por um preço super acessível. Vira e mexe, os brechós que a gente vai, que são Bukov e Second Street, as roupas que eu compro, tem uma média de tipo 500 ienes por peça, às vezes 1.000. O mais caro que eu paguei foi acho que 2.000 num super casaco de frio de inverno. Mas assim, muito barato. Coisas que você não vai encontrar no Brasil. Então quando você voltar, as pessoas vão falar, nossa, que roupa legal. Enfim, porque eu acho que é meio diferente mesmo, né, a moda. E preço muito bom. E, de novo, aqui quando é muito quente, eles têm roupas feitas para esse calor. Quando tá muito frio, eles têm roupas feitas para o inverno, né? Então, assim, roupa de neve, qualquer coisa do tipo, eu acho que faz mais sentido comprar aqui para ser mais adequada à estação. Fora que, assim, por exemplo, roupas que você não usa mais, no Brasil dá para doar. Aqui não tem muito esse negócio de doar, então eu acho que você deveria ter deixado as roupas no Brasil. E aí, sim, voltando pro Brasil, tenho roupa demais, eu quero me desfazer, eu posso pelo menos doar, sabe? Ou vender por um preço melhor, porque aqui vende muito, preço muito baixo. Então, não acho que precisa trazer muita roupa não, tá? Melhor comprar aqui. A não ser que você goste muito de moda brasileira, vestidos mais estampados, decotes maiores, roupas mais coloridas, ou, por exemplo, calça jeans, calças talvez para estrangeiro é um pouquinho difícil de achar aqui no Japão, de servir, mas para estrangeiro, no geral, eu indico vocês fazerem compras em brechós, número 1, ou Uniqlo, GU, H&M, essas lojas grandes ou internacionais que tem o tamanho faz mais sentido para nós estrangeiros. Ok, pergunta do Douglas. Como você e seu noivo se conheceram? Foi muito difícil para você aprender japonês? Qual foi o melhor lugar de Japão que você conheceu? Você já passou algum aperto por causa das suas tatuagens? Por enquanto é só, Joe. Se eu lembrar, depois faço mais perguntas. Então, muito obrigada, Douglas. Sempre tô vendo você nos meus vídeos. Muito obrigada. E, gente, é muito engraçado que eu realmente começo a reparar nas pessoas que sempre comentam, por exemplo, dando dicas de como arrumar o carro para viajar, que, por exemplo, me mandam mensagem, adoro seus vídeos, posta mais, e assim, vídeos que só tem um comentário, então assim, essas pessoas realmente marcam muito a minha cabeça e eu fico muito grata, porque eu fico muito feliz de receber comentários, né, de vocês estarem engajando. Mas vamos lá. Então, respondendo as perguntas. Como eu e o meu noivo a gente se conheceu? A gente se conheceu, na verdade foi pelo Bumble, tá? No aplicativo. E aí, enfim, ele também dava rolê, começou a dar rolê com o pessoal lá do hostel e tudo mais. Então a gente saiu num date. Primeiro date, a gente foi passear por Yokohama. Ele é de Yokohama, fez um tour comigo, foi super legal. Foi um date de, tipo, muitas horas. Eu acho que foi, sei lá, no mínimo umas 4 horas. Depois a gente foi pro Izakaya. E foi isso. Então foi por meio, na verdade, do aplicativo. E a gente se conheceu em 2018.
Não, perdão. 2018 é a primeira vez que eu vim no Japão. A gente se conheceu em 2023. E aí a gente tá namorando já faz 2 anos e alguns meses. Foi muito difícil pra você aprender japonês? Sim, com certeza. Eu acho que japonês, se você é brasileiro, aprender japonês é muito desafiador, porque a estrutura da língua é muito diferente do que a gente está acostumado com inglês, com português. Então, acho que sim, é difícil. Não acho que a gramática em si é difícil, acho que a escrita é difícil, a leitura é difícil. Essas mudanças, por exemplo, tem keigo, tem tameguchi, que é a forma mais informal de falar. Então, essas partes culturais dificultam muito, muito, muito aprender. Mas é isso, eu sempre falo que assim, se vocês começarem a estudar, continuem, porque se vocês pararem, é muito fácil parar, sabe? Eu acho que é difícil você continuar e ficar estudando e ficar motivado. Então, se você ainda não viu, eu tenho um vídeo explicando como é que eu aprendi japonês, tem várias dicas lá, então eu recomendo assistir. É o melhor lugar do Japão. Putz, eu acho que para morar, melhor cidade para morar é Yokohama, que é a cidade que eu moro, porque é perto de Tóquio, mas tem natureza, não é tão caótico quanto Tóquio, mas é uma cidade grande e bonita, então Yokohama. E para viajar, eu acho que eu gostei muito de algumas cidades, tá? Não vou conseguir escolher uma. Gostei muito de Okinawa, porque eu amo praia. Lá as praias são lindas, amei, amei, amei. Quero muito voltar esse ano. Gostei muito de Sapporo no inverno, porque neva e você faz esportes de neve. É muito legal e bonito. E assim, a gente não tem essa paisagem no Brasil. Acho que vale muito a pena. Gostei muito. Ai, não sei. Gostei muito também de Hiroshima, porque tem uma ilha, tem um templo super bonito, super legal. Tem a parte da história, né? Também o Museu da Paz, muito legal também. Então eu gostei muito dessas cidades para passear. Se eu já passei algum aperto por conta de tatuagens, eu nunca passei nenhum aperto por conta de tatuagens. E eu tenho 13 tatuagens, a maioria nos meus braços, né? Mas eu tenho uma aqui, essa aqui eu fiz na orelha. Eu fiz no Japão, inclusive, em Tóquio. Mas eu nunca tive problemas. A única coisa que tem às vezes é, vira e mexe, não posso ir em onsen público, que são as águas termais, né, os banhos. Vira e mexe, não posso, na verdade, eu nunca posso ir em piscinas, a não ser que tenha alguma coisa que cubra tudo, e as da mão eu teria que colocar um band-aid, alguma coisa pra cobrir, aqui também, né? Mas, no geral, é isso. Às vezes eu não posso ir pra certos lugares. E acho que o ponto 2 seria assim, as pessoas meio que olhando pra mim, sabe? Mas olhando meio que disfarçadamente. Mas eu sinto que elas estão me olhando mais. Justamente porque eu tenho essa aparência japonesa. Então eles acham meio estranho, tipo, nossa, uma japonesa com tantas tatuagens. Mas se você tem a aparência de um estrangeiro, um ocidental, enfim, chinês, que seja, tipo assim, claramente não é um japonês, pra eles vai ser tranquilo, sabe? Tipo, ah, tá, é só um estrangeiro. Como eles não sabem que eu sou estrangeira também, eles se assustam um pouco. Mas ninguém nunca veio mexer comigo. E na verdade, inclusive, eu acho até que é uma coisa boa. Porque aqui vocês sabem, falando de segurança, que tem uns tarados, né? Assim, umas pessoas meio estranhas aqui no Japão também. Tem muito problema de, tipo, saúde mental aqui. E teve uma vez que eu tava voltando pra casa, e assim, as ruas perto de casa são muito pequenininhas, escuras. São vielinhas mesmo, né? Eu acho que nesse dia que eu tava voltando pra casa, foi mais ou menos umas 9, 10 horas da noite. E tinha um cara andando atrás de mim. E eu fiquei meio preocupada, porque eu falei, vixe, será que é uma pessoa que também tá indo pra casa? Ou será que é um tarado, uma pessoa doida? E aí, assim, eu não queria sair correndo, porque eu fiquei, putz, se for o meu vizinho, sabe? Ia ficar meio chato. Porque não tinha nada que me falasse que era uma pessoa doida. Eu só fiquei realmente preocupada. E aí, eu tive uma ideia. E aí eu comecei a, tipo, puxar minha mão, assim, na minha manga, na verdade, pra mostrar as tatuagens. E eu fiquei, tipo, sabe, espreguiçando, tipo, ai, nossa, que preguiça. Mostrando as tatuagens, só pra, tipo assim, caso ele fosse uma pessoa estranha, ele não ia querer mexer comigo. Então, eu vejo até como uma coisa boa, que eu duvido que essas pessoas vão me escolher como alvo, sabe? Então, é uma coisa boa, eu acho. Próxima pergunta. Yonsei no Japão. Sua primeira viagem para o Japão, você sabia japonês? Estou maratonando seus vídeos. Hahaha. Muito fofa, muito obrigada. Não sei o seu nome, Yonsei no Japão. Mas, então, eu já tinha estudado, estava estudando japonês. Mas é aquele negócio, eu estudava, parava, estudava, parava, estudava, parava.
Então eu não sabia falar direito. Eu sabia ler hiragana e katakana e falar coisas básicas, me apresentar, enfim, coisas bem de tipo livro, sabe? Apostila didática. Então eu não falava não, mas deu pra se virar com o inglês. Dá pra se virar com o inglês. Se vocês vierem passear no Japão, super dá. Morar no Japão também dá. Só que eu recomendo muito aprender japonês se vocês quiserem morar no Japão, porque a experiência é outra, vocês vão conseguir fazer amigos. É mais fácil, sabe? Do que toda hora vocês terem que se comunicar em inglês com um tradutor, enfim. Então, se é pra viajar e você não vai ter tempo de estudar, não tem problema. Para morar, eu recomendo saber um pouco de japonês, pelo menos, e continuar estudando. Bom, próxima pergunta. Precisa ter curso superior para ensinar? Vi um rapaz que era fluente e dava aula de boa. Falando um pouco sobre a carreira de professor de inglês aqui no Japão. Eu não tenho como falar por todas as escolas de inglês, mas eu vou falar pela minha. Aqui, você tem que ter na nossa escola curso superior, porque sem ele não dá para tirar o seu visto. É meio difícil mesmo, é questões burocráticas. Então, você tem que ter algum curso superior. Você não precisa ser formado em inglês, mas você tem que ter algum certificado que prove a fluência, por exemplo, Cambridge, o TOEFL, o TOEIC. Você tem que ter algum desses. E você tem que ter experiência como professor de inglês, seja com aulas individuais, aula em grupo, ensinando em escola. Então, é isso. Sendo fluente, com experiência, super dá para você se aplicar para as vagas. Eu acho que nós, brasileiros, temos dificuldades maiores, assim, de conseguir o visto do que nativos, né? Porque eu acho que eles buscam mais nativos. Mas na minha escola, por exemplo, a gente não liga muito para sua nacionalidade. É mais assim, você fala bem, você parece uma pessoa boa, você tem experiência. Então é isso. Bom, gente, essas foram as perguntas de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada para quem foi deixando perguntinhas ao longo aí desses períodos aí do longo do tempo. Se tem alguma pergunta que você queria ouvir, que você quer saber minha resposta e eu não respondi hoje, deixa aqui nos comentários que eu gravo uma parte 2, tá bom? É isso. Muito obrigada por assistirem o vídeo e até a próxima. Tchau!